Você já se perguntou quem inventou metal extremo no Oriente Médio? Ou como seria fazer um show de black ou death metal sobre um país com censura militar? Ou o que acontece com uma banda de doom metal africana quando ela canta contra o governo? Não, né? Pois é. Talvez porque a gente sempre olhou pro metal como algo de fora, mas sempre do mesmo fora. Inglaterra, Estados Unidos, Escandinávia, Alemanha, Europa em si, Estados Unidos. Só que tem gente que fez muito mesmo, com muito menos. E é sobre essas bandas, que a gente nunca ouviu falar, que a gente vai comentar hoje, mas que mudaram tudo, e que a gente vai aprender mais. Hoje a gente vai falar sobre bandas que desafiaram governos, criaram estilos inteiros, tocaram em zonas de conflito, criaram riffs e tudo mais, mas foram ignorados pela mídia. Muita banda que é excelente, que criou muita música foda, que deu início a muitos riffs, que criou quase um gênero inteiro, mas não aparece em listas de Billboard ou Loudwire, e é nisso que a gente vai focar hoje. Inscreva-se no canal! A banda de death metal iraniana Arsams, formada em Mashhad, Irã. Letras sobre mitologia persa, resistência, guerra. Eles foram presos em 2020 por tocar música satânica. São obrigados praticamente a fazer shows secretos, equipamentos contrabandeados. Mas mesmo assim, eles soltam um clipe com produção cinematográfica em meio à destruição das guerras do local. Tocam com orgulho da cultura iraniana, sem se ocidentalizar. Fazemos metal para sobreviver, não por moda. Olhando um pouco mais pro lado, a Krassikauda do Iraque é uma banda formada durante o governo do Saddam Hussein. Os caras têm um tempo jamais. Sofreram censura, perseguição, bombardearam o estúdio dos caras e eles foram obrigados a fugir pro Líbano, depois da Turquia e finalmente Estados Unidos. Viraram tema de documentário do heavy metal em Bagdá. É a primeira banda de metal do Iraque que se tem registros. E eles dizem, você ensaia e de repente seu vocalista é sequestrado. E é assim que era, é meio que, infelizmente, normal para esse tipo de cara. Os países africanos também têm sua cota de importância no metal. Skinflint, da Botsuana, uma banda de heavy metal com influência na mitologia africana, a estética de guerra tribal misturada com um som clássico, pesado e cru, um dos pioneiros do movimento do metal africano. Tocam vestidos com roupas tradicionais, pinturas e temas culturais da Botsuana. Eles dizem que não querem copiar o metal europeu, que eles querem mostrar a própria raiz. Diecrest é um marco no metal nigeriano, mas não confundo que tem outra Diecrest metal finlandesa também. Mas essa aqui é simplesmente metal nigeriano agressivo, caótico e energético, influenciado por política, fé e cultura urbana. Bandas de metal como Cross, Barat, TMC são da mesma parte e enfrentam escassez por estúdios, preconceito religioso e repressão policial. As Pirâmides também não ficam de fora. Crescent, a banda egípcia de death metal com uma atmosfera oriental. As letras são inspiradas em filosofia antiga, egiptologia e política moderna. Já foram ameaçados por extremistas islâmicos, já gravaram álbuns potentes com guitarras orientais, blast beats demoníacos. E sim, existem bandas chinesas. Ritual Day, um black metal com letras filosóficas e poéticas, lançaram um material sobre censura pesada. Tocar com maquiagens e roupas que metem a ópera tradicional chinesa. Já tiveram muitos de seus shows cancelados pelo governo, mas continuam ativos, com muitas truculências. A Coreia dificilmente ficaria de fora, já que o metal é algo universal. Samhain, na Coreia do Sul. Eles misturam black metal com influências do folk coreano. Temas como suicídio, repressão, existencialismo foram rejeitados pela mídia, pela igreja coreana, mas ganharam o culto underground. Na Índia não é diferente. Demonic Resurrection, eles misturam death, sinfônico, aquele metal com influências hindus. O vocalista Sahil Majekar é youtuber e ativista. Ele luta contra o preconceito religioso e o elitismo musical indiano. Foram headliners no Wacken, pelo palco underground, nos últimos 2 ou 3 anos. Mesmo a gente voltando pra cá, até o Sepultura na fase Roots foi um apagamento pela mídia de fora quando colocaram batuque indígena, capoeira, berimbau no metal. Eles foram detonados pelos gringos. E até hoje, bandas europeias usam elementos étnicos e são elogiadas, enquanto o Sepultura virou meme nos anos 90 por inovar demais antes da hora.
Na Colômbia, Massacre, um death metal old school que surgiu no meio do tráfico e guerra civil. Os caras simplesmente botam letras políticas, um clima hostil, fazem show em favela, fizeram turnês na Europa nos anos 90, mas quase sumiram da mídia global e nunca estiveram em grandes listas, mesmo lotando os shows em sua casa. Própria Brujeria aqui no México, a banda é formada por latinos nos Estados Unidos, mas com letras sobre imigração, narcotráfico, revolta social. Os membros mascarados, estética de cartel mais um plus de grindcore, sempre enfrentaram censura e repressão. Musicalmente influenciaram muita gente, mas muita gente mesmo, sem o reconhecimento explícito nas mídias. Meu Deus, tô louco hoje. A gente sabe que o metal não nasceu pra ser bonitinho, ele não nasceu do não aceito, do não aguento mais, do eu não vou ficar quieto. E talvez seja quem mais faz metal verdadeiro, o pessoal brabo, que não tá tipo bombando no Spotify, nem nas capinhas da Metal Hammer, Billboard, e quem não sai na porcaria da Rolling Stone. O pessoal tá na favela, tá no Irã, tá tocando escondido num porão da China, sobrevivendo, mas mesmo assim tá fazendo história. E isso é só o começo. A gente vai comentar um pouco sobre as mulheres do metal, bandas indígenas, grupos LGBTQIA+, que reinventaram o som. O metal em zonas de guerra civil em 2024. E até bandas formadas por refugiados. Coisas que vale a pena você curtir esse vídeo. Compartilhar, xinga, elogia, mas não passa batido. Até porque o metal não é só pra ser por meia dúzia. Tem uma banda japonesa chamada Gellhammer, All Girl Band, mistura black metal, crust, doom, com uma temática meio niilista, o caos urbano, critica a opressão feminina no Japão. Um visual mais discreto, mas um som destruidor. Influenciaram várias bandas no underground europeu, com um som poderoso, mas com uma estética simples. No Brasil mesmo a gente tem a Sinaia, death thrash metal com vocal feminino rasgado pra caramba, muito bom. Participaram de festivais gringos, mas são totalmente ignoradas da mídia nacional. As letras são muito boas, abordam empoderamento, caos urbano, resistência e a resistência periférica, que é muito mais importante, porque sofrem ataques misóginos em redes sociais até hoje do pessoal do metal. Existe banda americana nesse meio também, a Black Braid, que é uma banda indígena, indigo-americana, um cara só, que tipo ele mistura black metal com as raízes indígenas dos Apaches, letras sobre o genocídio dos índios, a identidade nativa e a espiritualidade ancestral. Mistura instrumentos tradicionais com blast beats, tremolo picking e um gutural fudido. Um puta sucesso no underground por lá, mas boicotado por algumas revistas truzonas dos States. Black metal brasileiro, Aracandu Araquá, o metal brasileiro que mistura letras como tupi, temática indígena, percussões tribais, fundado em maracá, berimbau, um canto ancestral com riffs pesados. Já sofreram preconceitos por não seguir o padrão do metal gringo, ou até sacode, que mais. Xinga os caras porque eles têm uma proposta quase pedagógica e espiritual no som. A banda canadense Wendigo também, outra banda indígena que mistura o sludge com o doom, que fala com letras sobre colonização, alcoolismo forçado, a crise ambiental. Tocam com pinturas cerimoniais e símbolos tribais hoje em dia, mas antes adotavam uma estética mais clean. Em muitos festivais grandes de metal, Estados Unidos e Canadá, sequer são convidados, mesmo fazendo bastante sucesso nos shows undergrounds. No Brasil, a Pombagira, a banda LGBTQIA+, que mistura black metal, umbanda, estética queer, letras provocativas, performances teatrais, o uso de símbolos religiosos. Sofre ameaças da cena conservadora, ataques online constantes, mas sempre ganharam respeito em festivais alternativos pela potência sonora. O importante tá na pedrada, galera. No Sudão, a Sikh Society, uma banda formada durante os conflitos de 2023 e 2024. Os caras foram obrigados a ensaiar em porões, fazer show em apenas zonas neutras para não morrer. Letras sobre desespero, fome, massacre de seus entes queridos. Tocam com instrumentos doados por fãs de fora, porque não tem lá. Alguns membros ainda vivem refugiados em campos. Ucrânia, a 1914, que faz um blacknet death metal com temática apenas da Primeira Guerra Mundial. Após a invasão russa agora, passaram a ser símbolo de resistência, músicas sombrias, densas, com um discurso político forte. Sofreram bastante censura nas plataformas russas, especialmente do ano passado para cá.
Ora, não tão pesado, e mais aqui no Uruguai e Venezuela, já que a banda mistura membros das duas etnias, a No Te Va Gostar é uma fusão de hardcore com metal alternativo, vários membros refugiados políticos da Venezuela por sua crise. Muitas letras sobre imigração, fome, abandono e ditadura. Uma banda criticada por não ser aquele metal suficiente, pesadão, para o metaleiro tradicional. A questão é que metal tá em todo lugar, mesmo não podendo. O metal sempre foi sobre ruptura, mas a ruptura de quem? Se hoje tem mulher gritando muito mais foda por cima de Black Beast com sobrevivência, indígena tocando guitarra pra honrar os mortos, as trans na frente de bandas gritando com fúria de qualquer esse viking bêbado aí de boutique, e refugiados usando metal como seu último grito de liberdade, botando a própria vida em risco pra tocar. E a maioria finge que isso não existe, ignorado pela mídia, não tá na Billboard, não tá na Rolling Stone. Talvez seja a hora de a gente parar de idolatrar os mesmos nomes de sempre, não precisa ignorar, mas começar a ouvir quem realmente está gritando por mudança. O underground, real, nunca foi sobre pop, ou pomposidade, mas sobre insistência.